A dúvida aqui é como eu sei que essas são as equações para definir a figura do exemplo 2. Esse é o exemplo 2 da página 25 da apostila. Então, primeiro uma pequena revisão. Como eu represento uma força concentrada de amplitude 1? Então, aqui uma função de singularidade expoente menos 1 representa uma força concentrada. Como não está multiplicado por nada aqui, está multiplicado por 1, a amplitude da força representada aqui é 1. Para representar uma força com qualquer outra amplitude, eu preciso multiplicar aqui pela amplitude da força. Então, essa função de singularidade aqui representa uma força concentrada de valor mais F, então na direção de mais Y. Essa função de singularidade expoente menos 2 representa um momento concentrado. Se não tem nada multiplicado aqui, quer dizer que é um momento concentrado de amplitude 1, no sentido positivo, que é o sentido horário. Para representar um momento concentrado de amplitude diferente, igual aqui menos 40, eu preciso multiplicar a função de singularidade por menos 40. A mesma coisa com o caso de polinômio de ordem 1. Então aqui a gente tem um polinômio de ordem 1, que é uma reta, e o coeficiente da reta é unitário, então multiplicado aqui por 1. Quer dizer que quando x for igual a 1, o valor da função vai ser igual a 1. Para obter a descrição de uma reta de coeficiente diferente de 1, preciso multiplicar aqui pelo coeficiente da reta, que é uma coisa que a gente vai achar. No caso dessa reta aqui, por exemplo, que quando x é L sobre 2, a reta vale Q0, então aqui eu tenho Q0 dividido por L sobre 2, que é o coeficiente dessa reta. Então aqui uma reta, quer dizer, expoente mais 1, quer dizer que é um polinômio de ordem 1, que começa em x igual a 0 e tem coeficiente Q0 dividido por L sobre 2. A gente viu que para descrever uma reta que começa em outro ponto, eu posso fazer uma coisa assim. Então aqui uma reta que agora começa em x igual a 2, tem expoente igual a 1, porque é um polinômio de ordem 1, e o coeficiente dessa reta agora é 10 sobre 4. É 10, que é a amplitude, dividido por esse comprimento aqui. Então estou dividindo essa altura por esse comprimento. Então dá a inclinação da curva 10 sobre 4. Como que eu acho a expressão de uma reta? Aqui nesse caso é fácil achar, mas eu posso ter uma expressão mais complicada que seja difícil achar. A expressão geral de uma reta é um coeficiente, uma constante alfa vezes x, mais uma constante beta. Eu não sei quando vale alfa e beta, mas eu sei o valor da função em alguns pontos. Por exemplo, em x igual a 2, o valor da função é 0. E em x igual a 6, o valor da função é 10. Então eu posso substituir aqui em x igual a 2, alfa vezes 2 mais beta igual a 0, e em x igual a 6, o valor da função é 10. Resolvo esse sistema de duas equações, acho alfa e beta. Então acho que alfa, que é a inclinação da curva, é 10 sobre 4, e beta, que é o ponto onde a curva corta o eixo y, é menos 5. Então a expressão da reta aqui é 10 sobre 4, que é a inclinação da curva, e menos 5, que é onde ela corta o eixo y. Eu recomendo que sempre a gente ache a expressão da reta antes de escrever a função de singularidade, porque eu já tenho a inclinação da reta diretamente aqui do polinômio, e segundo, porque eu posso usar no final essa expressão da reta para conferir se a minha função de singularidade está correta. Então aqui, como eu vi, eu tenho uma curva de inclinação 10 sobre 4, eu achei a inclinação aqui, que começa em x igual a 2, e tem expoente 1, porque é uma reta, um polinômio de ordem 1. Para conferir se isso aqui está correto, se essa função f de x está correta, eu posso quebrar esse intervalo em pedaços diferentes e avaliar a função de singularidade. Então, para x de 0 até 2, que é esse primeiro trecho aqui, essa função de singularidade, x é menor que 2 para qualquer x desse intervalo, então essa função de singularidade vale 0. Então, no primeiro trecho, f de x igual a 0 está correto. No segundo trecho, para x de 2 até 6, para qualquer x desse intervalo, x é maior do que 2. Então, essa função de singularidade vale o polinômio x menos 2 elevado a 1. Então, se a gente expandir aqui f de x, eu multipliquei 10 sobre 4 vezes x, menos 10 sobre 4 vezes 2, então só expandir aqui, dá essa expressão, que é a expressão da reta que a gente tinha achado antes. Então aqui, a outra função de achar a expressão da reta antes é que eu posso conferir depois.
Então, aqui revisando o que a gente fez, aqui a função de singularidade sem coeficiente nenhum aqui descreve uma reta com inclinação 1. A gente precisa multiplicar aqui pela inclinação da reta. A única dificuldade, então, é achar a inclinação da reta. Então, voltando à pergunta, a pergunta era como que eu faço para saber que a expressão dessa curva aqui é essa que eu dei lá na apostila. Então, primeira coisa, a gente vai achar a expressão da reta. Então, eu tenho aqui uma reta que vai aqui está infinito, depois ela vale zero, então a gente vai ver como subtrai isso aqui para ficar zero, mas primeiro eu preciso achar a expressão da reta, dessa reta aqui. Então eu escrevi aqui um g de x arbitrário, que é um alfa x mais beta, eu sei que em x igual a zero, isso aqui vale zero, né? X igual a zero, a função vale zero, e em x igual a L sobre 2, a função vale Q0. Apliquei essas duas condições aqui, e aí eu acho alfa e beta. Alfa vale Q0 vezes L sobre 2 e beta vale zero. Então, g de x para esse caso aqui fica essa expressão aqui. Então, a inclinação da reta, nesse caso, é 2Q0 sobre L. Então, para descrever aquele carregamento, eu posso dividir em alguns passos. Primeiro passo, eu vou descrever a expressão dessa reta aqui, desse polinômio de ordem 1, que vai até infinito. Não é isso que eu quero. Nosso objetivo é obter esse polinômio que vai até L sobre 2 e depois vale zero. Mas o primeiro passo é descrever o polinômio. Então é isso que eu fiz aqui, uma função f de x que de expoente 1, que é um polinômio de ordem 1, começando em x igual a zero, com inclinação 2Q0 sobre L, a inclinação que eu acabei de achar ali em cima. Aqui, essa função de singularidade, é desnecessário descrever isso aqui, porque como x é sempre maior que zero, isso aqui vai sempre valer o polinômio x menos 0 elevado a 1, que é igual a x. Então essas duas expressões são equivalentes. Não é que isso aqui está errado, mas é desnecessário. Então aqui no primeiro passo eu descrevi essa curva aqui e a expressão está aqui. No segundo passo eu vou subtrair essa parte da curva que continua depois de L sobre 2. Então eu quero que a curva continue esse polinômio até L sobre 2, depois fique essa constante aqui. Para isso eu vou subtrair essa curva que vai de L sobre 2 com a mesma inclinação da curva anterior. Então tem essa curva aqui que vai até infinito, e a partir de L sobre 2 vou subtrair uma curva com a mesma inclinação. Então está aqui, essa primeira curva, essa curva que vai até infinito, eu descrevi, está aqui, é o que eu escrevi antes, e eu vou subtrair agora uma curva com a mesma inclinação, começando em L sobre 2. Então aqui o que eu estou fazendo é subtraindo a curva com a mesma inclinação, aqui sinal de menos sobre subtraindo, ela começa em L sobre 2 e tem expoente 1, porque é um polinômio de ordem 1. Então esses dois termos, esse primeiro termo corresponde a essa reta aqui, e esse segundo termo corresponde a essa reta aqui. A junção dos dois representa isso. Então quer dizer que a partir de L sobre 2, estou subtraindo essa curva, então dá um polinômio que vai até L sobre 2 e depois fica uma constante. Não é isso ainda, né? A gente quer que depois de L sobre 2 fica zero. Então eu preciso subtrair agora essa constante aqui. Então o terceiro passo é subtrair a constante. Então eu tenho aqui a expressão dessa reta que vai até infinito, está aqui. Subtrair essa curva com a mesma inclinação a partir de L sobre 2, está aqui. E a partir de L sobre 2, subtrair uma constante. Então essa constante está aqui, né, elevado a zero, porque é uma constante. O valor da constante é Q0 e ele está sendo subtraído a partir de L sobre 2. Então esse termo aqui da função de singularidade corresponde a essa constante que começa em L sobre 2. A somatória dos três termos, essa que vai até infinito, menos a reta com a mesma inclinação a partir de L sobre 2, menos a constante a partir de L sobre 2, vai resultar nessa curva que a gente estava, que era o nosso objetivo. Uma que vai esse polinômio até L sobre 2 e depois fica zero. Então essa aqui é a expressão final. Como eu tinha falado, a gente não precisa acreditar na expressão final. Você pode dividir em intervalos e conferir se está correto. Então aqui conferindo. Para x de 0 L sobre 2, esse polinômio aqui é só um polinômio, não tem função de singularidade, então ele permanece aqui. Para qualquer x de 0 a L sobre 2, x é menor que L sobre 2, então essa função de singularidade aqui vale zero. Para qualquer x nesse intervalo, x é menor que L sobre 2, então essa função de singularidade também vale zero. Então sobra só o polinômio inicial, que é isso daqui, que é a expressão da nossa reta no primeiro intervalo. Então a gente achou que no primeiro intervalo deu essa reta aqui, que está descrito aqui em cima
que é o g de x. G de x no primeiro intervalo dá essa reta aqui. E no segundo intervalo, para x entre L sobre 2 e L, tem que dar zero, que é o que está descrito aqui. Então, vamos ver, no segundo intervalo, permanece o polinômio, esse polinômio permanece aqui. Para qualquer x nesse intervalo, x é maior que L sobre 2, então essa função de singularidade dá o polinômio x menos L sobre 2. Para qualquer x nesse intervalo, x é maior que L sobre 2, então aqui dá o polinômio x menos L sobre 2 elevado a zero, que é igual a 1. Então aqui agora é só expandir esses termos para conferir, né? Então x aqui, esse termo aqui está aqui expandido, e esse termo aqui dá menos que zero. Então aqui, conferindo a expansão, cancela esse com esse, cancela esse com esse, então dá zero. Então, de fato, essa expressão aqui descreve essa curva aqui. É um polinômio até L sobre 2 e depois vale zero.